programado estar aqui há um tempo atrás, houve um imprevisto e estava desejoso de vir aqui atender a um convite de um amigo que lidera sobre nós, pastor Erlande Lemos, mais carinhosamente chamado como pastor Lemos. Que Deus concretizou o desejo do meu coração e também o desejo do coração do nosso líder local, que desejava que eu viesse aqui. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, esse rebanho lindo, dedicado ao ministério de caráter eterno, que é o ministério do louvor e da adoração, porque é o que nós faremos por toda a eternidade, cantaremos, louvaremos e adoraremos. O meu ministério vai cessar, eu não canto, não tenho esse dom lindo que vocês têm. No céu ninguém vai ficar ensinando nem pregando, mas o dom de vocês é de caráter eterno. Eu quero louvar a Deus por isso. Estou chegando de viagem, cumprindo uma agenda no meu estado de origem, Rio de Janeiro. Estou há 12 anos e meio aqui. E tudo que eu desejo é que este carioca, está há mais de uma década em São Paulo, seja aceito, seja recebido como estou sendo recebido aqui. Isso eu valorizo muito, eu sou muito grato a todos vocês. Antes de entrar no mérito da palavra, eu quero dirigir a minha fala ao meu filho, que foi e voltou dirigindo, Alex Júnior, estava lá atrás, e aos meus amigos, pastores Gilson Oliveira e o pastor Ácio Novaes, que já foram apresentados aqui. De pé ainda, abram a palavra de Deus em 1 Reis 19. Louva a Deus pela vida dos pastores, dos auxiliares, dos obreiros que ocupam essa tribuna. Primeiro Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 8. Verso 1 ao 8 de 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi. E veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come,
porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Glória a Deus! Sentem-se, mantenham suas Bíblias abertas, por favor, para posteriores consultas. Desde que o convite me foi feito para estar aqui, mesmo sabendo que era uma reunião tão significativa e importante como a da ceia do Senhor, eu pedi a Deus uma palavra. E Ele me ordenou, literalmente, que eu falasse sobre depressão. Depressão. Então eu quero subordinar a minha fala, além do texto lido, a um tema. Eu tentei ser forte, até que despedacei. Diga comigo, eu tentei ser forte. Até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. O que é depressão? Depressão é pressão demais. Se você nunca teve, não julgue, ajude. Um dos erros, um dos equívocos mais inumanos ou desumanos é não interpretar a dor do outro e ainda tecer comentário doloroso. Se você fosse um crente de fé mesmo, tu não estaria assim. Foram essas palavras dos amigos de Jó, quando o viram chagado, doente, sofrendo perdas e mais perdas, disseram: você deve estar em pecado, porque se você estivesse afinado com o Eterno, em comunhão, na presença de Deus, Ele jamais permitiria que você chegasse a esse estado. Alguns mais indelicados dizem: oh, levanta, para com esse negócio, isso é frescura. E com essas palavras, a gente acaba acrescentando dor à dor da pessoa. Muitos crentes, eles cometem um outro erro chamado a espiritualização do humano. Eles espiritualizam tudo. Como se o crente, por ser crente, como o crente por orar e por ter a Bíblia como regra de fé, ele está imune às dores, aos percalços, às lutas, aos reveses, às enfermidades. Nesse sentido, todos nós somos iguais, somos vulneráveis, susceptíveis, frágeis. O que toca aí, toca aqui. O fato de eu ser líder, pastor, não me dá imunidade. O fato de eu ter comunhão com Deus e amá-lo sobre todas as coisas, isto não impede de Deus permitir que eu seja provado. A Bíblia diz que nem ao seu próprio filho Deus poupou, antes agradou moê-lo. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 24, ele narra com requinte de detalhes os sofrimentos por que passou. Todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus passaram por vales inóspitos, passaram por crises, passaram por problemas,
por desafios. É um erro achar que por eu amar a Deus e servi-lo, Ele vai me poupar da dor e do sofrimento. Quando chegamos neste mundo, nós já fomos inseridos num mundo que está sob o efeito do pecado, sofrendo as consequências. O ímpio morre de bala perdida, mas o justo também. Grandes homens de Deus no passado e ainda no presente foram transpassados, mortos por espada. João Batista, talvez o maior profeta do Novo Testamento, ele foi decapitado, morreu de uma morte trágica. E agora a gente se volta para esse texto e nos deparamos com um ícone, com uma referência moral e espiritual do Antigo Testamento, o profeta Elias. Um homem timorato, audacioso, corajoso, fervoroso, comprometido com Deus e com a palavra de Deus. Um homem que realizou feitos hercúleos. Mas Tiago, na sua carta, na epístola que leva o seu nome, capítulo 5, versículos 17 e 18, ele diz: e Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando ele, o céu se fechou e por 3 anos e meio não choveu. Orando ele, para que Deus abrisse os céus se abriram e houve chuva. E apesar deste homem ter tanta intimidade, afinidade com o Todo-Poderoso, ter um ministério miraculoso, ele, nesse texto, revela-nos a sua vulnerabilidade e a sua humanidade. Ele está aqui vivendo um estado de melancolia, de angústia, de tristeza e de desânimo profundo. Esse texto fala de uma experiência dolorosa em que viveu o profeta Elias. Ele é um camponês, a grosso modo um caipira, que vivia nas regiões remotas de Gileade, uma cidadezinha perdida no mapa. Israel, na época de Elias, tendo a sua capital do Reino Norte, Samaria, onde ficava o palácio, cujo rei era Acabe e a rainha Jezabel. Este rei havia se acumpliciado com uma mulher pagã, idólatra, que não respeitava as tradições judaicas, que não respeitava a lei de Moisés, uma mulher dominante, uma mulher arrogante, uma mulher dominadora, e o marido pusilânime, um homem acovardado, acabou sendo dominado pela sua mulher, que por sua vez exerceu muita influência na gestão no governo de Acabe, determinando coisas em nome do rei, e ele fazia vistas grossas porque ele não tinha coragem, não tinha personalidade, ele era dominado, e sem senso de responsabilidade e sem temor a Deus deixou que as coisas corressem frouxamente. A sua mulher então mandou estabelecer postes ídolos em todo Israel, pontos de cultos a outros deuses. Ela instituiu uma religião chamada Balaísmo, onde convocava todos os judeus da época a se prostrarem diante de Baal, considerado Deus da fertilidade,
responsável pela boa colheita, o Deus da agricultura, o Deus que tinha poder para mandar chuva e para fazer a semente germinar. E o povo foi se distanciando de Deus, abandonando-o, dando-lhe as costas e se voltando para Baal. Apesar de Deus ser preterido pelo povo, Deus não preteriu o povo. Apesar do povo ter lhe dado as costas, Deus não deu as costas para o povo. Deus olhou para o palácio, Deus olhou para Israel e não viu ninguém que tivesse compromisso, que tivesse amor pela verdade, alguém que quisesse ser usado para mudar aquele estado de coisas. Às vezes acontece isso, muitos querem que Deus varra a sua igreja, mas ninguém quer ser uma vassoura nas mãos dele. Aí Deus olha para a roça, olha para um lugar distante, remoto, e vê um homem com trajes rústicos, pele de camelo, cinto de couro, um sotaque carregado, não era da elite, não tinha escolaridade, não tinha uma formação acadêmica, não tinha protocolo, mas tinha verdade, tinha paixão por Deus. E Deus disse a você, e Deus o tira lá da terra de ninguém e o introduz para o palácio. E no primeiro contato que ele tem com Acabe, ele diz: assim diz o Senhor, sem papas na língua, de forma direta, curta e grossa, incisiva e poderosa. Ele fala dos desmandos, ele fala da idolatria, ele denuncia o pecado e ele traz Deus para dentro da corte. E de repente começam a planejar a sua morte, esquemas, conluios, tramas. Deus então disse: saia daqui, esconde-te. E o direcionou ao ribeiro de Querite e disse: não se preocupa que eu vou cuidar de você, eu sou Deus provedor. Todas as manhãs e tardes eu vou enviar os meus garçons, que eram os corvos, que levavam para Elias, à margem do ribeiro de Querite, pão, e ele bebia do ribeiro. Para encurtar a conversa, para encurtar a nossa prédica, depois de ter profetizado, se o povo não se arrependesse dos seus pecados, Deus puniria a nação com o maior flagelo da humanidade, que é a fome. E a fome é o subproduto da seca, da ausência de chuva, porque a semente já não germina, a colheita já não existe e a fome é apenas a sua consequência. Os gados estavam magérrimos, os animais estavam morrendo às mínguas, velhos, crianças, debilitadas, desidratadas, debaixo de um sol causticante, seca. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone que Deus usa para despertar o mundo surdo. Algumas pessoas são despertadas por Deus com tapinhas no ombro, enquanto outras só com safanão no pescoço. O profeta foi ignorado, suas advertências não foram levadas a sério, e o povo fez ouvidos moucos, o rei fez ouvidos moucos, a rainha não se arrependeu dos seus pecados. Então Deus puniu a terra com a seca e com a fome. Era Deus chamando a atenção, punindo porque ama. A Bíblia diz que Deus castiga todos aqueles que Ele ama. É uma forma de trazer a pessoa de volta para o centro da sua vontade, de forma que a pessoa seja a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, para fazer a coisa certa, da maneira certa. Aí, meus queridos irmãos, Elias, então, 3 anos e meio depois, ele volta.
quando ele volta, ele vê que o povo ainda está cocheando entre dois pensamentos. O povo ainda não havia abandonado Baal e se entregado a Deus totalmente. Ele então, diante dos 450 profetas de Baal, diante de Acabe e sua comitiva, ele lança um desafio. Estão aqui 2 animais para o sacrifício. Um deles vocês farão o holocausto, a entrega. O outro eu farei a entrega ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então ele deu um dos animais para aqueles representantes do Balaim, do culto a Baal. E eles então começaram a invocar o seu Deus. E de manhã, diz a Bíblia, até o meio-dia, eles clamaram, mas Baal nada dizia. De forma que eles então começaram a se retalhar, se autoflagelar-se, e Baal nada dizia. A Bíblia fala em tom irônico que Elias então reverbera as seguintes palavras: clame mais alto. Quem sabe se ele não fez uma viagem e ele está muito distante. Clame mais alto. Quem sabe se ele não está dormindo. E a Bíblia viva, a Bíblia parafraseada viva, é ainda mais irônica. Diz: clame mais alto. Quem sabe se o vosso Deus Baal não está no banheiro com desenteria. E ao meio-dia, não havendo resposta por parte de Baal, eles estavam cansados, exaustos, exauridos, debilitados. Aí Elias então entra em cena e diz: agora eu vou sacrificar o animal em holocausto ao meu Deus. Ele fez uma oração curta e fervorosa, dizendo: Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste que tu és o verdadeiro Deus e faça descer fogo do céu. Mas antes dele fazer essa oração, ele foi meticuloso, cuidadoso, zeloso. Ele reparou o altar que estava quebrado, para não passar a mesma vergonha que os profetas de Baal passaram. Ele demonstra reverência, ele demonstra zelo naquilo que ele faz para Deus. E ele pediu que trouxesse cântaros de água, porque havia feito um rego em volta do altar, e o rego ficou cheio de água. As 12 pedras que ele usou para construir e organizar o altar, representando cada pedra uma das tribos de Israel. E ele disse: traga novamente mais cântaros de água, traga novamente mais cântaros de água, de forma que a água transbordava pelo rego. Madeira seca, às vezes é desafiador fazê-la queimar, quanto mais madeira molhada, pedra molhada, terra encharcada. E ele então ora a Deus, e imediatamente Deus lhe responde com fogo. O fogo desce, consome o holocausto, pega fogo no altar e lambe toda a água que havia no rego. E fica muito claro que o Deus de Elias é o verdadeiro Deus. Aí o versículo de número 46 do capítulo 18 diz que a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Elias sempre teve a percepção de que a mão de Deus estava sobre ele. Nunca se esqueça deste fato. Ainda que você passe pelos vales, ainda que você atravesse momentos difíceis, ainda que você não sinta, mas a mão de Deus está lá. O versículo de número 40 do capítulo 18 diz: e Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, e nenhum deles escapa.
apertaram mãos deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Que empreitada! Um a um ele foi matando, ao todo 450 profetas de Baal. Depois daquele esforço hercúleo, depois de ter sido usado tão poderosamente por Deus para definir de uma vez por toda quem era o verdadeiro Deus na terra de Israel, Jezabel é informada acerca do ocorrido. O versículo 1 do capítulo 19 diz: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os seus profetas. Ela que havia introduzido o balaísmo, ela que havia introduzido aquela religião pagã, ela percebeu que quando seu marido chegou em casa, ele estava um tanto quanto apreensivo, melancólico, e disse: o que houve? Disse: puxa, homem, o que está acontecendo? Eu te conto. Vai contar sim. E ele então começa a narrar os fatos. Elias apareceu lá, e ele matou todos os profetas da tua religião, ele envergonhou o seu Deus. Foi algo inenarrável, foi algo de muito negativo para a fé da sua religião. Ela se encolerizou, ela fica completamente endemoniada, e ela então ordena um mensageiro para que aquele determinado cidadão fosse até onde estava Elias e dissesse a queima-roupa, em riste, com o dedo em riste: amanhã, neste mesmo horário, tu serás um homem morto, como tu matara todos os profetas. Daqui 24 horas, você já não é mais um homem vivo. Elias se esqueceu que a mão de Deus estava sobre ele, porque o medo entrou, e o medo anula a fé, compromete a confiança. O medo tanto é um sentimento como é um espírito. Quando Paulo, ele percebeu que o medo estava sendo um estorvo para o crescimento e o aperfeiçoamento do ministério de Timóteo, seu filho na fé, ele disse para Timóteo: Deus não te deu espírito de medo, mas de poder,